Bailando amor, meu corpo e o céu da nova cor. Baby, por Deus, aonde for te quero, te espero, venero com fervor. Fala galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Volume no 11, aqui com o João Vitor Vilela, e nossa convidada de hoje é Amanda Maia. Amanda, bem-vinda. Obrigada, João. Para quem não conhece seu trabalho, como é que você resumiria essa música que eles acabaram de ouvir? Então, primeiramente eu queria agradecer ao convite e me sentir lisonjeada mesmo. Ah, que bom. Tantos artistas nacionais bons para receber esse convite, você ter lembrado de mim, é de certo uma honra, hein? Não, isso é porque eu realmente gosto do seu som e sem puxação de saco. Valeu, velho. Eu percebo que você tem uma, não sei se é de propósito, mas uma tendência a falar sobre coisas bem íntimas, tanto do dia a dia, mas de uma perspectiva de alguém que tá realmente vivendo até as melhores coisas do dia a dia em coisas pequenas, sabe? Prazeres pequenos. Sim, E de onde surgem, assim, essas inspirações? São coisas suas? Então, João, eu trago para as minhas composições muito da minha história de vida mesmo, dos relacionamentos que tive, ou deixei de ter, ou que gostaria de ter tido. Sim. E também na observação do dia a dia cotidiano das pessoas, escutando a história das pessoas. E como você falou, a composição ela parte de um momento muito simplista, que é o puro observar, como eu falei, da vida do outro, quanto à observância dos próprios sentimentos e sensações. É uma questão até, acho que metafórica, porque eu trago elementos do cotidiano que podem simbolicamente implicar em algo na produção poética. Sim, é bem introspectivo, né? É, uma introspecção e tudo. Então, eu trago esse minimalismo e vou desenvolvendo de forma que eu possa atingir o todo do sentimento das pessoas e, consequentemente, do meu. Aham. Então, o meu processo de composição, ele é assim, surge de uma ideia, sei lá. Eu tô sentindo uma melancolia que tem tal característica, até uma mistura, digamos, meio sinestésica, assim, né? Uhum. Eu tô tendo uma sensação que, tipo assim, remete a um lado visual e pictórico, mas que ao mesmo tempo é olfativo de uma determinada data que eu vivi e que guardo na memória. Entendi. Os sentimentos mesmo, né? É, total. Tenho pressa, se outra pessoa não me interessa. Sou apenas tua, sem mais controvérsias. Ganho qualquer jogo, então não me testa. Sem essa, tenho pressa, pois quando me Eu acho que isso reflete muito bem, não só na parte da letra, como você idealiza esses sentimentos na parte musical. Exatamente. Pelo que eu ouço do seu som, você tenta deixar simples, mas ao mesmo tempo essa simplicidade tem um impacto maior se você fosse comparar com algo que é muito complexo, mas que você não desse aquele tempo pra pessoa que tá ouvindo absorver e entender aquilo que você tá falando, que de certa forma aplica ao próprio ouvinte. Exatamente. Porque eu acho que os sentimentos, eles são assim, em uma faceta mais primária, eles parecem ser simples, mas quando a gente vai investigando o teor do arcabouço que implica aquele sentimento, a gente vê a complexidade que é de cada ser humano e de cada universo. Então, até para não racionalizar muito o processo, já que se trata de sentimento puro na veia, o meu processo de composição ele é basicamente ligo o gravador, pego o violão, ou sento em frente ao piano, pego algum instrumento que possa me acompanhar ali na condução melódica, harmônica, e aí vou cantando, é uma catarse, cantando tudo que vem na minha cabeça, consequentemente algumas coisas rimam, outras não, e aí depois de finalizar esse processo, eu dou pausa na gravação, jogo pro papel, reúno ali os melhores versos, as melhores rimas, as melhores ideias, e aí vou aparando as arestas, arrumando a métrica e tudo mais. Interessante. Sai de um improviso, de certa forma. É um improviso, é uma coisa meio rap até. Os caras vão falando, até que se tenha o produto final. Tipo assim, Café, que foi a música responsável por me inspirar e me estimular a querer lançar um EP, um Extended Play. Sim. É escopo desse processo de composição. A gente conversou na cama
pouco de café, me faça talvez um jantar, me beija. Tinha chegado da aula na UNB, e aí cheguei em casa e tal, não tava num bom dia, mas as sensações, tudo, o caminho da UNB até casa, o ônibus, e enfim, presenciei casais no ônibus conversando. Enfim, o dia me remeteu ao escopo da música. Eu cheguei em casa querendo realmente só tomar uma bebida quente e ficar de boa. E aí sentei com o violão, liguei o gravador e fui cantando, né? E aí no fim do processo eu falei, caramba, isso aqui dá uma música muito boa. Reuni as melhores partes e aí deu o resultado que motivou a gravação do meu Extended Play, lançado em 2018. Se a gente for dar uma olhada no escopo desse seu som e das pessoas que fazem coisas de certa forma parecidas do mesmo ramo, eu acho que você percebe quando é bem feito, quando passa daquele passo inicial de tédio, sabe, algo um pouco vazio. Se você fala muita coisa muito rápido, seja tanto na questão de cantar quanto na questão instrumental, você toca muitas coisas muito rápido, a pessoa ela não tem tempo pra perceber até aquela catarse que você falou no seu processo composicional, que você também quer que seus ouvintes tenham. Mas aí a real dificuldade é quando você tem que usar o mínimo de coisas possíveis, mas ainda querer entregar esse resultado emocional, né? Exato. E aí eu já te pergunto, você tenta usar essa coisa minimalista? Como que você pensa quando já tem coisas demais ou quando tá faltando coisas? Quando que você sente, tipo, agora a minha música está pronta? Uma ótima pergunta e difícil até de responder. Mas eu diria, de uma forma simplista, que pra mim não tem muita essa dificuldade de caramba, tá faltando elemento, ou caramba, tem elemento demais. Porque eu acho que o processo artístico, ele não é o fim, ele já é cheio em si mesmo, no processo, no fazer. Então, a partir do momento que eu tô sendo tão consumida pelo processo, o produto é a tela, o esboço final de toda a beleza que foi realizada durante o tempo do feito. Sim. Então, eu não faço muito esse juízo de valor no fim, do tipo, ah, nossa, faltou tal coisa, ou nossa, tem muita palavra, tem muita informação, meu público não vai absorver isso aqui da maneira que eu gostaria. Eu procuro não fazer esse juízo de valor. Você percebe isso no momento inicial, então isso, você exatamente. começou a ter uma ideia da música, você já consegue ter a visão de como ela vai ficar no seu processo final de gravação, mixagem, masterização. Agora, se tratando de estúdio, porque eu acho que são dois momentos. É o momento do fazer poético, que é bem íntimo do artista, e o momento de transformar o seu fazer poético, que é íntimo, em algo público e em algo acessível para outras pessoas. Eu acho que são duas interfaces que dialogam, mas são distintas. Então, talvez nesse processo da parte de gravação, no estúdio, aí haja mais a racionalização nesse sentido, de, poxa, isso aqui podia ter uma timbragem específica de um Stratocaster, poxa, isso aqui poderia ter, sei lá, um detalhezinho no prato da bateria. Entendi. Então, esse processo de racionalizar e de ir elencando timbres e instrumentos que podem harmonizar, que podem colorir a música. É uma consequência, né? É uma consequência de tudo que já foi feito e de tudo que a música tá naturalmente pedindo, entende? Muito legal. E o que foi, foi, e o que foi, foi. Paixão é mar, e você sempre me traz mais água pra afogar. Mas vou transbordar no cais do porto do olhar. O teu jeito maldoso, enganoso de amar. Só mais um pouco. Você me pede pra eu ficar, mas não vou mais atender o celular. Pode me ligar, eu não vou ligar. Meu primeiro lançamento, assim, eu componho desde muito nova, mas meu primeiro lançamento público foi Baby Eu Sei, em 2015. Eu tenho 6 anos de trajetória profissional, então em 2015 eu lancei o meu primeiro single, que foi Baby Eu Sei. Pra te encontrar, se o tempo é o senhor de tudo e modifica o mundo, então por que não faz passar esse amor profundo que eu tenho há tempos, que só me faz chorar? Tá difícil ficar na minha casa porque até nela lembranças sufocam mais que a vida. Tua falta é um motivo.
lancei outro single no ano seguinte, 2016, Sem Nada. Cada lágrima chorada te fiz queimar entre páginas rasgadas. Vou te ensinar como viver. E aí depois eu lancei outros trabalhos, Ilusão, uma das minhas preferidas. Tudo que eu dei, eu já nem tenho mais nada, nem carro, nem casa e nem palavras, pois esse jogo de troca de olhares de pessoas selvagens me tiraram tudo até a razão. E aí só em 2018 que eu lancei Café, que é meu extended play, que eu já comentei aqui. Uhum. E aí em 2019 eu pude lançar alguns singles também. Come On. Meus demônios já calados, meus silêncios translocados, os meus lados mal amados, malogradas discussões. Vinho Rosé. No tom delicado de um vinho rosé, de um vinho rosé. Meu trabalho ele é mais com singles. Eu não gosto de lançar blocos fechados, justamente porque cada música tem um dizer em si mesmo, entendeu? Então, fechar um bloco com a mesma identidade sonora e estética e de conteúdo mesmo, a questão conceitual, Não cabe tanto assim a sua proposta. isso não cabe tanto, Mas eu pretendo, sim, no futuro, sei lá, reunir algumas obras que eu acho que conversem entre si, de repente lançar um CD ou algo do tipo. Realmente, isso é uma abordagem que, historicamente, as pessoas lançavam EPs pra conseguir visualização da gravadora, conseguir um pouco de fama, mas só pra conseguir gravar pra valer um álbum. Esse era o propósito final, digamos. Sim, Mas hoje em dia parece que tá se tomando o caminho contrário. sem dúvida. E lançando singles e ver o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Então, dos seus singles, qual que é a evolução que você teve de aprendizado entre eles? Porque eu percebo que do Café, realmente, teve a mesma identidade sonora entre as músicas, mas parece que com os singles você teve um pouco mais de liberdade pra variar, principalmente na mensagem, eu digo. O aprendizado principal que eu tive, assim como eu estabeleci a distinção entre o fazer poético primeiro e depois o fazer material, que é a questão do estúdio, da gravação, Sim. de tornar a sua obra um produto para ser consumido, acho que meu principal aprendizado está justamente na conversão entre esses processos. Eu particularmente tive muito, e tenho ainda, muita dificuldade em entender que são duas faces necessárias a quem quer trabalhar com arte e a quem se Sim. diz artista. Porque eu nem entendia muito bem, assim, poxa, eu vou cobrar quando se grava um CD, por exemplo. Hoje em dia a gente não trabalha mais com a questão física, né, de vender o CD e tudo. Tá mais voltado para as plataformas. Mas quando eu gravei Baby Eu Sei, ainda não estava em voga essa questão do Spotify e eu já estava estudando essa possibilidade de transformar o que eu fazia no meu quarto em algo pro mundo. Porque você sente que essa racionalização perde um pouco daquela mensagem original que você teve pra si mesma. Eu acho. Uma coisa que muitos artistas não gostam de talvez perder um pouco da parte poética, da parte artística da música, querendo ou não, vira um produto, porque o artista ele tem que sobreviver de algum meio, esse é um dos meios. Sim. Então você sente que tem alguma perda nesse processo? Olha, há quem discorde e há quem concorde. Sim. Eu particularmente acho que sim. Assim, muito se perde. Eu acho que 100% que uma obra poderia sair própria do fazer poético primeiro, quando se vai gravar, você tem assim 50% no otimismo. Sim. Pelo menos em relação ao meu trabalho. Eu costumo dizer que se eu pudesse fazer um show para milhares de pessoas dentro do meu quarto,
Nossa, seria assim o suprassumo da mensagem, da energia, da conexão, porque realmente eu não sei o que ocorre quando a gente está no próprio quarto, no próprio universo, imbuído da própria verdade. Aquilo ali tem uma força, uma energia que é capaz de tocar, assim. Então eu acho que quando a gente vai para um estúdio, já não se tem mais essa energia, essa atmosfera, eu diria até mágica, do primeiro momento da composição. Tanto que é matemático, você marca o dia que você vai lá, pode até ser um dia que você não tá afim de cantar, ou não tá afim de tocar. Você sabe quanto que você tá pagando e quanto que Sim. é precioso o tempo no estúdio, Sim, né? exatamente. Então, as coisas desembocam no lado racional da vida, assim. Você tá pagando por um serviço, você tem tal data pra gravar, tantas horas pra poder gravar e vai. Então, inegavelmente, perde sim a magia. De canções em flor, de rosas, doses, prosas, medicações pra dor, o sol, o céu, lençol, papel, vou te desenhar e me perder entre tuas curvas, linhas, curvilíneas tão minhas. Insisto, assisto ao que o olho não pode enxergar. Às vezes a gente não para pra pensar que aquele produto final que a gente ouve no formato de um single, por exemplo, vai ver não foi o melhor dia de gravação Sim, do artista. sim. Ou vai ver o oposto, vai ver ele foi pego de surpresa. Quando ele foi gravar, nem ele sabia que ia sair coisa tão boa. Exato. Acontece também. Você pega alguns solos, assim, por exemplo, eu falo dessa cena do rock porque eu acompanho há um tempo, mas do Van Halen, o que muitas pessoas falam que são, tipo, os solos mais lendários de todos os tempos, o cara fez no primeiro take, no improvisação. improviso, exatamente, ocorre muito isso. E eu acho que o barato da música tá aí, em manter a espontaneidade do processo, sabe? Não ficar racionalizando muito, não ficar enfeitando muito. A arte não tá em ideias mirabolantes. Tá na essência, né? Não na firula. Exato, a energia que você consegue transmitir naquele take ali, você pode perceber, você vai assistir um vídeo ao vivo, sei lá, do Pearl Jam, a gravação ao vivo dos caras, velho, tu escuta, você se arrepia. Aí você vai escutar uma gravação feita em estúdio, você também se arrepia, porque os caras são fodas. Mas você se arrepia muito mais com a gravação ao vivo dos caras. Então, assim, a música tem disso. Mesmo tendo um erro aqui, um erro ali, né? Tem isso, velho. Porque até o erro colore a instância ali musical. Sim. Então... Você vê a reação dos caras que muitas vezes o erro é levado num lado cômico ou num lado assim. Faz parte ali da emoção. Só quero te querer, eu já amo você, nem sei se o nome mais. O céu ficou azul. Voltar um pouquinho pro passado de quando você começou. Você falou que toca desde pequeno, mas como é que foi esse processo de começar a tocar pra, igual você falou, perceber assim seu dia a dia, sua volta pra casa, sobre coisas mais leves ou mais cotidianas, mas não é porque é cotidiano que é mundano. Sim. O cotidiano tem um peso que a gente não percebe por fazer no automático. Então, quando é que foi que você parou pra pensar que isso tem valor composicional para uma letra, para uma música? Bom, eu comecei com a música sendo ouvinte. Sim. Eu acho que todos os músicos, de uma maneira geral, o primeiro contato é esse mesmo, de escutar outras pessoas, outros artistas. É estranho você começar a tocar alguma coisa sem ter nenhuma referência. Exato. Você tem que ter uma referência. Primeiro a música se constrói na cabeça, auditivamente. Então pra mim foi assim, meus pais sempre escutaram muita MPB, Zé Ramalho, Caetano Veloso. Sim. Minha infância, eu pequenininha, assim, 2 anos, 3 anos, tinha muito contato já com a música popular brasileira. E aí eu era uma criança muito calada, meus pais até desconfiaram que eu fosse muda ou surda ou alguma coisa do tipo, porque eu era sempre muito atenta a tudo, mas muito calada. E aí quando eles botavam uma música,
no som, eu chegava com o ouvido perto do alto-falante do som e ficava ali por muito tempo. Então aí a desconfiança de que eu talvez teria algum problema auditivo, mas Sim. hoje, no meu racionalizar, eu creio que não era muito bem isso. Era já uma paixão mesmo pelo som, ou sei lá, a criança atenta querendo descobrir o que é aquela magia ali. Sim. E daí, enfim, fui crescendo sem muita consciência disso. Aos 9 anos, meu pai me deu um violão, porque eu vinha pedindo. Sim. Então, aos 9 anos, ele me deu um violão e aí sozinho eu fui barulhando o violão. Até que, aos 12 anos, eu comecei a compor na brincadeira. Uhum. Sei lá, coisa de criança ainda. Sim. E daí, aos 15, quando eu me entendia já moça e estava num processo emocional bastante difícil, talvez natural da idade, Sim. escrevi uma letra muito forte. Muito triste também, mais forte e bonita. E aí, naquele dia, depois de ter feito a música, eu percebi que existia um talento para aquilo. E desde então não parei de compor. Entendi. Hoje em dia são mais de 500 composições. Nossa. E tentando adequar tantas composições à oportunidade de gravação, porque quem trabalha com música sabe o quão oneroso é para você gravar. Mas enfim, sempre trabalhando com o que se pode. Sim, e é estranho começar de uma forma tão espontânea e depois perceber que existe uma trava do mundo terreno. Então a minha dificuldade, assim, conversando com a outra pergunta que você me fez, tá muito aí, em entender como que algo Sim. tão puro e tão espontâneo necessita passar por essa peneira de tantas outras coisas. Muita gente que sempre fez o que gosta, deu muito certo, a pessoa Uhum. pôde continuar, mas você vê muita gente que faz ou sempre fez o que nunca gostou Uhum. por querer vender, enfim. E você percebe gente que se adaptou um pouco, achou uma mescla. Verdade. É um mundo super vasto. Sem dúvida. É por isso que o home studio hoje tem sido uma tendência geral. Os artistas Mais também... espontâneo. Porque aí eles têm mais liberdade, inclusive financeira, para poder gravar o que eles quiserem, da forma como quiserem. Com metrônomo ou sem metrônomo, que também é um assunto polêmico entre os músicos na hora de gravar. Eu tenho uma puta dificuldade com metrônomo e não é só minha, assim, os artistas têm, mas é necessário na hora de transformar o processo em produto. A gente ouve na nossa cabeça o som de um jeito, mas quem tá ouvindo vai ver, tá percebendo, opa, tá um pouquinho fora, tá né? fora, exato. Aí tem que entrar, não tem jeito. Casei no dia que entreguei meu coração. Teu olhar mel, veio a cor do céu, foi se transformando em linda linha de expressão. Não, e hoje em dia tá ainda mais maluco porque a gente pode ir pra outro nível e não só falar de metrônomo, mas falar, por exemplo, de bateria programadas, né? Que não vai sair do tempo, obviamente, e você programa ela pra bater a caixa, o bumbo exatamente onde eu quero, o chimbal exatamente onde eu quero e pronto. Sim. Não vai sair, mas tem essa espontaneidade que você disse, né? Tem essa coisa de autenticidade e tem uma essência essa música ou você tá fazendo só porque a galera, como consenso, acha que isso soa legal porque não vê nenhum defeito nisso? Exato. Literalmente você tá no tempo. Exato. E nesse sentido, eu acho que a gente que trabalha com arte tem que entender que há uma distância enorme entre ser artista e entre ser uma pessoa famosa, uma figura pública, porque artista, todos nós, e músicos, compositores, todos nós que estamos envoltos nesse universo de composição, de tocar, de cantar, nós somos artistas. Sim. A gente pode não ser famoso, rico pelo que faz, mas todos nós devemos ter esse nosso título preservado. Sim. Então, para você ser um disseminador do bem, para você ser uma pessoa que influencia positivamente outras através da música, da poesia, que seja, você só precisa ser um ser humano, nada mais. Mas agora, se você realmente quiser ganhar dinheiro com isso e viver disso, existem outros processos que inegavelmente vão ter que estar anexos, como o metrônomo, que a gente comentava, para que tudo fique dentro da matemática, que se necessita ter para veicular isso, Spotify da vida, um iTunes da vida. Você vai precisar de um aplicativo para deixar a sua voz totalmente e completamente afinada, mesmo que você já seja, para que chegue perfeito no ouvido das outras pessoas. E assim, o processo, ele tá inegavelmente relacionado a isso. Sim. De passar por essa peneira do que é necessário para ser um produto mesmo, à venda. Mon fils est mon père, ton regard déjà ça, l'amour qu'ils vous ont fait, loisir le meilleur,
me faisait mon père. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas... Que pena. Você sente essa pressão de ter que mudar seu som, colocar tal coisa que é tendência, enfim? Então, eu acho que eu já senti mais isso. Como eu falei, hoje em dia eu tô tentando entender mais que... E, cara, eu já sou artista, entendeu? Eu não preciso brigar pra provar pra alguém que eu sou, porque tá em mim, assim. Às vezes eu fico cansada, falar, vou largar a música e tal. Sim. Mas, cara, não tem como, porque desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, minha cabeça é uma guitarra constante, é um violão constante, é uma melodia constante. E eu não consigo desligar, faz parte de quem eu sou, de como eu me entendo como ser humano nesse mundo. Que é ótimo e horrível ao mesmo tempo, né? Exatamente. Você ter algo que toca na sua cabeça e não conseguir dar pausa, às vezes é frustrante, porque a vida, ela te empurra para outras atividades que não seja só as atividades relacionadas à música também. Mas sobre a pressão, tento entender mais um pouco disso, porque eu sou um ser humano que inegavelmente produz conteúdo musical e que eu não necessariamente tenho que abrir mão dessa minha verdade pura e simples para poder matizar de produto ou trazer outros elementos que não fazem parte do que eu naturalmente escolheria para enfeitar a música, para poder chegar no ouvido de alguém que fale, não, isso aqui é bom. Uhum. Porque eu acho que quando a gente é espontâneo, as pessoas vão te dizer se é bom ou se não, sabe? Sim. E também faz parte de você. Costumo dizer que a arte, primeiro, é um processo de egoísmo. Onde você exercita a sua própria vaidade, atende às suas próprias necessidades de fala ou de silêncio. Uhum. A questão da música, a conversa entre som e silêncio. E assim, sorte quando esse processo consegue atingir uma amplitude de traduzir o seu egoísmo para uma coletividade, quando você alcança outras pessoas, quando você fala sobre coisas que outras pessoas sentem também. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, tenho apaziguado essa pressão dentro de mim, enxergando que a minha verdade pode naturalmente ser a verdade de outras pessoas também. E olha que isso é uma conversa que rende horas, porque vai ter muita gente que fala que o artista é feito pra servir ao público, que não é pra fazer música pra si mesmo, porque senão é músico de quarto. Cada um com o seu conceito e sua crença a respeito de ser Sim. artista, né? Mas a minha opinião é essa. Então ficamos por aqui, Amanda. Espero que você tenha gostado, espero que a gente possa ter tido uma oportunidade pra não só refletir sobre esse mundo em que vivemos, além de, claro, anunciar nosso trabalho, Claro. mas que quem esteja ouvindo também possa ter tido algum aprendizado. Ah, E sem dúvida, sem dúvida. deixa aqui suas redes sociais, Beleza. seus projetos futuros. Ótimo. Ó, gente, seguinte, minhas redes sociais são Instagram, tá lá como am.maia, YouTube, Amanda Maia, Spotify, Amanda Maia. Eu também tô disponível no Deezer, no iTunes. Tá tudo como Amanda Maia, só jogar lá que aparece. O que o meu público pode esperar de mim, acho que sempre é verdade. Verdade e amor pelo processo, pelo que escrevo. Não são coisas que canto da boca pra fora, são coisas que fazem parte da minha realidade como ser humano, como artista, como mulher, como pessoa. Tem uma história, né? Então, histórias pra contar. Acho que é isso que o meu público pode esperar de mim. Não, eu falo assim, o que você fala tem uma história por trás. Ah, também, sim, sim. E eu também queria agradecer aqui o convite, João. Acho que é muito importante podcasts como o seu e canais como o seu que disseminam cultura, arte. Que elogio. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Então a gente fica por aqui. Você também pode seguir meu Instagram em @jvrvilela ou o do Volume no 11, @volume no 11, ou até mesmo o site do Volume no 11, volumeno11.com. Os dois 11 são os numerais. Ainda tem paz. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima. Volta pro meu cobertor na noite fria, amor. Fico sem o teu calor. Volta pro meu cobertor na noite fria, amor. Fico sem o teu calor. Volta pro
noite fria, amor. Fico sem o teu calor.